Fala galera, uma ótima tarde para você que está na sintonia da querida FM Dom Bosco 96,1, entrando como de costume toda quarta-feira, o Inova Ceará. Sempre falando sobre gestão, sobre marketing, mas isso, viu, Brenda, quem nos escuta, é só um escopo, é só um vestido. Na realidade a gente fala sobre pessoas, tão necessário, principalmente nesse mundo bombardeado de informações. Esse é o Inova Ceará. Eu sou o Thiago Alves e tenho o prazer de receber hoje a Cláudia Gomes. Deixa eu trazer aqui um pequeno detalhe aqui do histórico dela, rápido. Cláudia Gomes, que é paulistana, mas reside aqui no Ceará desde 2012, passou por grandes empresas, como o Shopping Rede Anca. Anca ou Ancar? Ancar. Shopping Ancar, Casas Freitas, aqui, muito conhecido em Fortaleza, a Extrema Land Rover, olha aí, marcas de luxo, e atualmente está à frente do Grupo Acal. Acal você deve conhecer, tem sempre um Acal perto de você. Acal Home Center, que é um dos maiores players de home center do estado do Ceará. Cláudia, ótima tarde, seja bem-vinda à FM Dom Bosco. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder contar um pouquinho, né, da minha história, da minha vivência no mercado e poder contribuir aí com as empresas e também com os profissionais da área. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing hoje e diferente de que muita gente acha, marketing, olha teu retrato ali, que legal, ali atrás, diferente que marketing não é só para empresas. É também para pessoas. Agora, num mundo onde tudo está numa teia, tudo está conectado, essas fórmulas mágicas que a gente vê, e até o termo marketing fica numa questão até pejorativa, fórmulas mágicas do sucesso, 3 passos, conquiste rapidamente sua independência, faça algo mirabolante que da noite para o dia as coisas se modificam, é um desafio para o profissional de marketing, tanto numa visão empresarial, como na visão de construção de marca pessoal, falando de pessoas, desmistificar isso e, de fato, conectar. É um desafio? Olha, o marketing ele vem passando por muitas mudanças e muito rápido, né? Então, a cada momento, tudo muda, tudo se renova, as pessoas tentando agradar o algoritmo, tentando aparecer mais e, às vezes, não sabe, né? Acaba se perdendo nessa jornada de como é que eu ganho visibilidade, como é que eu ganho repercussão, todo mundo quer viralizar e acaba, às vezes, não sabendo como construir essa reputação. Então, realmente é um momento desafiador, tanto para as indústrias, para as pessoas que querem construir o seu posicionamento, o seu marketing pessoal. E aí, claro, né, sempre tem algumas diquinhas assim, que pode ajudar tanto as empresas como as pessoas a se posicionarem, né? Mas isso também não é fórmula mágica. Isso é uma construção no dia a dia, isso é uma repetição, isso são hábitos. É aquela velha prática que a gente escuta do 1% diário, né? São transformações para que você chegue de fato num posicionamento. Isso tanto em âmbito pessoal, quanto principalmente profissional. Por que eu falo profissional, Cláudia? Porque além da concorrência global que a gente vive, a guerra, ela está tão inserida no nosso dia a dia que você, por exemplo, está escutando a rádio, mas está ali mexendo no Instagram, por exemplo, o TikTok, o Facebook, você está vendo anúncios constantes até sem perceber, em formatos de história, mas alguém fazendo um anúncio, tentando o que a gente chama tecnicamente de CTA, uma chamada para uma ação. São vendas diárias. Então, aquela agressividade, esses moldes que eles são predatórios para as empresas, com essa constante mudança, é a forma correta? Ainda tem espaço para isso? Ou, Cláudia, a conexão com as pessoas é o que vai ficar no momento de transformações constantes? Eu digo que nós vivemos na era das distrações. Então, é como você falou, você é impactado por publicidade, por divulgação, por informação o tempo todo. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, tudo isso nos distrai, tudo isso está nos entretendo. E aí as pessoas precisam entender a marca, você quer se posicionar, você que tem um produto, que você tem um serviço, você precisa, como você falou, ter constância. Não adianta você fazer uma vez uma propaganda avulsa e achar que isso vai surtir efeito, que vai virar o jogo, vai fazer seu negócio acontecer. Então, a gente até vê marcas surgindo o tempo inteiro, Isso. mas você não vê prevalecendo.
principalmente com a invasão da China. Chegando muito produto de fora, com preço lá embaixo. Então, é muito produto, preço agressivo, muita promoção, mas isso não sustenta um negócio. E aí você pega, por exemplo, eu vou trazer aqui a Cal, tem 72 anos, e a gente vai completar esse ano, a empresa, o grupo. Como é que a empresa se sustenta durante 72 anos? Qual é o segredo para manter, né, a essência saudável, a Isso. essência dela? Então, não é você fazer uma propaganda uma vez na vida, não é você fazer uma promoção ou viver de promoção. Você tem que, primeiro, ter constância no que você faz, porque você vai construir uma reputação a longo prazo. Eu vou trazer um case aqui. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, eu fui impactada por uma propaganda na televisão. Eu nem dirigi ainda. Era uma propaganda de um posto de gasolina, que eu não vou mencionar o nome. E ele colocava assim, o marido saiu de casa e começava a entrar um monte de homem dentro daquela casa. E a propaganda era do posto de gasolina. Não tinha muita conexão. Mas o que eu sinto? Que deturpou a imagem da mulher. 10 anos depois eu começo a dirigir. Eu não vou consumir naquele posto, por quê? Pela mensagem que foi passada ali. Por isso que eu falo da constância, da reputação que você vai construir. A mensagem que você passa é o que vai fazer prevalecer. Então, se você constrói em cima da ética, em cima da transparência, fidelizando o seu cliente, você vai ter ali uma jornada longa, como é o caso da Cal. A gente vê pessoas que falam assim, meu avô vinha aqui comprar, e meu pai comprava aqui, agora eu estou comprando. Então, isso é muito bacana, porque você construi um relacionamento. Então, essa mensagem, ela tem que perdurar. Você saber contar uma história da sua empresa vai fazer toda a diferença, mas tem que ser uma história verdadeira. Tem que ser uma história ética, embasada realmente, assim, quais são os valores que a empresa tem? Né? Quando a gente fala assim das gerações, cada um tem a sua maneira de ser impactado. Como você falou, você está ouvindo uma rádio, mas você está no celular e você está olhando alguma coisa na televisão. A gente está o tempo inteiro com multitelas, né? Mas o que é que realmente vai chamar a sua atenção? É aquilo que faz sentido para a tua vida. Então, se você pega uma geração mais velha, por exemplo, eles priorizam a autoridade da marca, a confiança que a marca traz, a reputação. Você pega a geração de agora, se eu pegar meu irmão de 20 anos, ele não quer saber da autoridade da marca, ele não quer saber se tem 70 anos, ele quer saber quais são os valores que essa marca tem hoje com a sociedade, qual é o propósito da marca, quais são as ações de ESG, de sustentabilidade. Então, cada geração tem uma maneira de você se conectar, né? Isso. E é interessante, aí, hoje ela é responsável pelo marketing, gerente de marketing do Grupo Acal, Acal Home Center. E aí você que nos escuta em casa, cara, um papo legal sobre marketing, mas estamos falando de uma grande empresa. E eu sou um pequeno empreendedor. Mas é exatamente isso que a Cláudia falou. Às vezes a gente não é copiar, é usar como referência, né, como inspiração. Principalmente para quem está começando, Cláudia. Quem tem o seu emprego formal, mas está abrindo um negócio, ou saiu do emprego, está pegando aquele dinheiro, está investindo para criar um próprio negócio. Como é que, diante de um bombardeio de concorrência, principalmente com esses conglomerados da China, que depois que melhoraram a logística, viraram concorrentes diretos nossos, com tanta oferta, como é que eu, meu Deus do céu, aqui sem expressão, vou sobreviver? Vai sobreviver com coerência, com discurso real, que são as histórias, você vai sobreviver com constância, você vai sobreviver com confiança. A virada de chave, por exemplo, que a gente não vai trazer, só mesmo para ilustrar, do Mercado Livre, por exemplo, eles começaram a trabalhar com confiança, em detrimento Shopee, Shein, que tinham preços mais agressivos. Então, as marcas hoje, elas oferecem mais, elas precisam oferecer, na realidade, mais representatividade do que os produtos propriamente ditos. Até porque tem esse olhar diferente das gerações. Que bom que as gerações novas se identificam como tribos para as marcas com valores que elas identificam, né? Com empresas pet friend, com empresas com responsabilidade social, com empresas preocupadas com o bem-estar e o cuidado das pessoas. Então, você que nos escuta, que está empreendendo,
pegando o gancho no que a Cláudia falou, ela que é gerente de marketing do Grupo Accol, criar relevância, ter de fato, em síntese, uma identidade. Isso é que cria marca, isso é que cria memória na cabeça das pessoas. Verdade, você trouxe um assunto também que é muito interessante para quem está começando. Às vezes a pessoa ela se formou e vai começar a oferecer um serviço e ela pensa assim, poxa, eu não tenho como contratar um marketing, né? Eu não tenho como fazer marketing no meu negócio, na minha clínica, no meu escritório, o que é que eu posso fazer? E a pessoa pensa, se eu fizer um anúncio, se eu fizer um painel de maneira muito isolada. A dica que eu posso dar para você que está começando, que quer se posicionar, que não é uma empresa grande também, fala assim, mas o meu negócio é tão pequeno, não tenho verba para marketing. A dica que eu posso te dar, e não existe fórmula mágica, coloque o seu cliente no centro. O que é que você tem para oferecer para o seu cliente? Qual é a dor que você vai sanar? As pessoas se preocupam muito com o preço e o produto. E produto por produto você acha em toda esquina. Em todo lugar você vai achar o mesmo produto. Então, mas por que a pessoa vai deixar de comprar aqui e vai comprar comigo? Por que em vez de contratar esse serviço, vai me contratar? Porque se você mostrar que você tem conhecimento da dor daquela pessoa e que você está apto a sanar, você fala assim, olha, eu tenho a solução, eu tenho uma maneira de tornar isso mais leve, de resolver a sua vida. Você pode ter certeza que você vai fidelizar. E não existe propaganda melhor no mundo do que o boca a boca. Através de um bom serviço. Um bom serviço gera reputação e as pessoas vão recomendar. Então, por mais que você seja impactado com um anúncio, com um LED, as mídias em massa são muito legais porque vai fazer em algum momento você lembrar dessa marca, mas a autoridade da marca, ela vem com a reputação. O que é que as pessoas estão falando do meu serviço? Como é que elas estão me enxergando? Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem uma avaliação muito boa no Google Meu Negócio. Então, quando os clientes vão lá e a gente fica vibrando com isso, dos clientes recomendarem, dos clientes elogiarem, tanto o Google Meu Negócio como o Reclame Aqui. Eu hoje, quando eu vou comprar alguma coisa, primeiro lugar que eu olho é o Reclame Aqui. Como é que está a reputação daquela empresa, daquele serviço? E aí você vê assim, poxa, ela construiu uma boa reputação. Então, eu diria que o grande segredo para você é colocar o cliente no centro. Não coloque a sua meta, o seu objetivo, os seus boletos. Coloque o seu cliente no centro. E como é que você vai resolver o problema dele? Mostre para ele que você está apto a resolver, que você tem conhecimento. Isso vai mudar o jogo. Cláudia, dentro dessa tua linha de raciocínio, as empresas hoje, pessoas também, porque pessoas são marcas, oferecem serviços, né, mesmo que sejam registrados, mesmo que sejam formais, são prestadores de serviços. A gente precisa entender isso também. Pessoas hoje funcionam como marcas, o seu serviço tem valor também, então você precisa também saber se posicionar, saber se comportar. A gente até falou alguns programas atrás sobre isso. Né? Às vezes se contrata, por exemplo, por currículo e se demite por comportamento. Né? A gente precisa ter isso. Em que momento dessa agressividade de concorrência e, portanto, de comunicação, em que momento, para que as empresas sejam sustentáveis, tenham continuidade, é necessário parar só de comunicar produto e comunicar propósito, comunicar, fazer o que a gente classifica como marketing humanizado? Tiago, a maior crise que a gente vive hoje é de mão de obra. Eu não conheço uma empresa que não esteja sofrendo com mão de obra, com turnover, com as pessoas muito rotativas, muito sem compromisso, sem comprometimento. E aí você vê muito CEO, muitos diretores se perguntando o que está acontecendo, o que é que eu faço, como é que eu retenho as pessoas. A gente vive uma geração que tem que fazer sentido para ela estar ali. Então, quando a gente fala de cuidar de pessoas, não é só do cliente, de como ele vai comprar, de como ele vai ser recebido. Você tem que começar cuidando do seu cliente interno. Né? Se o seu cliente for apaixonado pelo seu negócio, pela sua marca, não importa, eu só tenho uma recepcionista e uma pessoa que serve o café. Não
importa, essas pessoas elas têm que ser apaixonadas pelo negócio. Acreditar naquele propósito. Elas têm que acreditar, saber do propósito da marca, saber o que essa marca tem a oferecer para a sociedade e como vai oferecer. Então, quando você tem isso, pessoas apaixonadas por aquilo, por um propósito, por um objetivo maior, você já começa comunicando diferente. Porque quem vai comprar vai falar, nossa, mas o meu vizinho trabalha lá e ele é louco pela empresa, ele é apaixonado pela empresa. Então você já começa a criar uma cadeia de pessoas que são love brand, né? São apaixonados pela sua marca e vão te defender, vai criar uma boa reputação. Mas uma coisa que eu digo assim, a gente vive um momento que surge tanta tecnologia, tantas plataformas, e inteligência artificial, e aplicativos, e processos, e as pessoas, as indústrias, os diretores, às vezes ficam assim, nossa, para onde eu vou, né? É tanta coisa, é tanta ferramenta, o que eu faço? Gente, o primeiro passo, assim, é muito bom, a gente precisa das ferramentas, essa revolução tecnológica é formidável, faz com que empresas cresçam, assim, em um ano que levaria 10, mas tem um ponto que é o ponto-chave disso daí, é o fator humano. As pessoas vão sim comprar no aplicativo, receber em casa, não vai ter contato nenhum com a marca, com ninguém. Elas vão pegar o produto, vão no autoatendimento, passa no supermercado e passa direto e não fala com ninguém. Mas antes disso, o que fez elas optar por você, pode ter certeza que foi uma pessoa. Foi alguém relevante, foi uma autoridade, foi uma experiência boa que ela viveu com a marca ou que alguém relatou. Então, o fator humano tem que estar em primeiro lugar. É você cuidar de pessoas, desde quem defende, de quem manuseia o seu produto, de quem entrega, de quem divulga. Eu penso que, assim, é uma cadeia que a gente tem que estar cercado de gente ética de todos os lados. Isso. Eu olho aonde eu vou anunciar, eu olho quem são os meus parceiros, se eu vou fazer uma permuta, se eu vou fazer uma parceria. Quem é? Qual a relevância que isso tem? Eu posso me associar a isso? Será que vai ser bom para minha marca? Isso. Essa pessoa que está vindo trabalhar comigo, qual é a reputação dela no mercado? Quais são os valores? Quais são os valores? Exatamente. Não é só mais a parte técnica, não é somente a parte técnica. Ela também é importante. Mas principalmente o comportamento, a ética, os valores, o posicionamento, a forma com que a pessoa enxerga o mundo, se ela está de acordo, se ela está em sintonia com aquele propósito das empresas. E é justamente isso. Num mundo que a concorrência é muito globalizada, é muito feroz, é muito agressiva, é um bombardeio, não somente preço é um atributo. Sim, preço é sim um atributo de diferencial competitivo. É óbvio que a gente também pesquisa preço, mas a gente pesquisa o que as empresas falam hoje de ecossistema. Né? As marcas, elas não vendem somente produtos, não realizam somente serviços, elas fazem parte de um ecossistema, de uma identidade. E eu acho isso muito legal, porque empresas tradicionais, por exemplo, como a Cal, que já passa por gerações, já tem mais de 7 décadas e é um desafio, passou por momentos de transformações rápidas, como a pandemia, por exemplo, está se transformando neste momento novamente uma questão muito rápida, que é a chegada, a popularização na realidade das inteligências artificiais. Costumo dizer que esta é a maior revolução da história da humanidade, tá? Bem mais do que a Revolução Industrial, acho que falei isso semana passada. E o que é que fica? O que fica é representatividade. São tribos, são ecossistemas, são pessoas que se sentem pertencentes ao que aquela marca representa. Nós já vimos vários cases, que não vale a pena a gente citar nomes de marcas aqui, com escândalos, né, com questão. E algo que a gente pensa que só enxerga, só vê em novela, mas ainda com um trabalho análogo à escravidão, né, com questão de discriminação, coisas que não funcionam mais no nosso mundo de hoje. E aí eu quero fazer dar um puxão de orelha, ô Cláudia, e convido para você engatar, né, nessa nova linha de raciocínio comigo, porque a gente sempre está trazendo um olhar de incentivo ao empreendedor. É o que movimenta, é o que gira a nossa economia, as pequenas e médias empresas desse país. É o que movimenta de fato. Infelizmente, muitas vezes até o emprego informal, mas em um determinado momento necessário. E aí eu quero dar um puxão de orelha para você que é empresário, para você que é empreendedor, independente da nomenclatura que goste de utilizar. Propaganda, marketing,
Cuidar de pessoas não é só um slogan, não é só uma campanha publicitária, não é só na hora que entra aqui o apoio cultural da Rádio Dom Bosco que sai a sua marca, não é só na televisão, não é só no Instagram. É cuidar de pessoas de forma real. Uma frase bonita não salva ausência no dia a dia, não salva incoerência, não salva falta de clareza, porque de fato, às vezes a gente acha que fazer marca é ter clientes para comprar, mas é também, mas é no dia a dia os colaboradores, como você falou, que compram aquela ideia, que vivem aquele propósito. E as pessoas não vivem propósito, Cláudia e amigos ouvintes, somente por salário. Vivem propósito porque elas se identificam. E isso, inclusive, é um papel extremamente importante do marketing. Verdade. Eu estava pensando aqui, né? Às vezes a empresa ela surge porque ela tem preço. Só que preço não sustenta um negócio, né? A gente vê muitas empresas surgindo e isso não vai fazer com que você perdure. Não vai fazer... Se a Cal estivesse na cadeira do preço, não estaria aí já na terceira geração administrando, né? O senhor Raimundo Cabral, que foi o fundador da empresa, junto com a dona Marlene, um jovem casal. Eles se casaram e, como está no DNA do cearense, né, empreender, eles montaram uma loja de tintas, a Cal. É legal que o logo que ele criou naquela época, ele prevalece até hoje, né? A marca prevalece até hoje, legal. Ali a latinha escorrendo. Isso. E ele criou isso com muita ética, sabe? E ele passa esses valores de geração a geração. A gente tem até um projeto interno, que é uma academia, onde tem todo o DNA da empresa, todos os valores. Porque às vezes troca a gestão, troca alguma coisa e você acaba se perdendo, né, no decorrer da caminhada. Então, lá dentro da Cal tem uma academia para os funcionários, para que eles saibam como se portar, o que é ético, o que é correto. A gente tem que ser ético, desde a negociação com o cliente até os nossos fornecedores. Porque não adianta a gente conseguir uma boa negociação uma única vez e não ser bom para aquela indústria. E também não adianta a gente vender uma única vez para aquele cliente e não solucionar o problema dele. Ele levar o produto errado, você querer vender e vender uma única vez. Então, você tem que pensar na jornada, sabe? Num todo, sabe? A reputação vai passar de geração em geração, né? A mensagem que essa empresa passa, ela está se construindo. E o que vai direcionar se ela vai permanecer, se ela vai ter um futuro brilhante, é o quanto hoje ela se preocupa com as pessoas, com o bem-estar, com a construção do dia a dia. Não é vender só uma vez, não é ter um cliente ali que não vai te admirar e te defender, né? O cliente que vem por preço, ele também vai embora por preço. Ele não se fideliza. Isso. E o que fideliza a marca, a pessoa, aquela marca, é o quanto a gente mostra se estamos aqui disposto a resolver. A pessoa se identifica com a marca. Estamos aqui acolhendo. Esse fim de semana que passou, a gente teve um bazar. Mas a Cal fazendo um bazar para colaboradores, um bazar para a comunidade, porque nem todo mundo pode comprar o produto no preço, por mais promocional que esteja. Às vezes é o sonho da sua vida, você tem um terreninho, está esperando para construir. E dentro do segmento, às vezes uma lata massa a gente não pode mais pôr para vender. Quebrou uma lasquinha da telha, de um piso, então a gente fica com muito produto assim de ponta que a gente não pode pôr para vender. E aí a gente até por uma questão ética. Até por questão ética e as indústrias também não permitem, né? A gente não vai colocar um produto ali todo amassado, às vezes saiu riscou a lata, a embalagem. E aí fizemos um bazar nesse final de semana e foi muito legal ver os testemunhos de pessoas que estão ali às vezes 1 ano esperando para conseguir construir, para reformar, para realizar um sonho e o próprio colaborador poder comprar com um precinho bem acessível aquilo. Então, é você se preocupar na cadeia de um todo, né? O quanto a tua marca é relevante para a sociedade toda, né? Isso faz muita diferença. Na realidade, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, o que é que tinha de diferencial da Cal, que inclusive fez você ficar, que tá no Ceará aqui desde 2012, já se vão, vamos lá, 14 anos arredondando, que entramos em 26, você acabou respondendo, não em frases prontas, mas em prática. Isso é o que é a coerência que a gente tanto fala. Explica pra gente, dentro do teu conhecimento vasto nesse mercado de cuidar de pessoas, a gente pode inclusive trocar esse nome em marketing por cuidar de pessoas, porque na realidade
pelo menos a função é esta, é encantar, é resolver, é solucionar problemas, ou seja, cuidar de pessoas. Explica pra gente, na tua visão, Cláudia, pro pequeno empreendedor que está nos escutando nesse momento, quais são os erros que tu identifica de quem começa a empreender? Olha, o primeiro ponto que eu vejo às vezes você monta um negócio muito bonito, você faz uma lojinha ali linda, né? Põe tudo do bom e do melhor, mas e aí, ninguém sabe do seu negócio, ninguém sabe do seu propósito. Então, é importante que você conte história. Qual o propósito do seu negócio? O que é que você tem a oferecer de diferente, né? É o que eu falo, né? A gente está bombardeado pela China, pela internet. Hoje em dia, as pessoas têm informação na palma das mãos. Então, quando ela sai de casa para comprar, ela já sai sabendo o que ela quer. Ela já sabe preço, ela já sabe aonde tem, ela já pesquisou. O que vai fazer a diferença quando ela chegar no seu estabelecimento, no seu negócio, como é que ela vai se sentir? Porque a maneira como você se sente vai dizer tudo sobre vou comprar, não vou comprar, vou fidelizar com essa marca ou não vou. Então, como você faz as pessoas se sentirem é o que vai te direcionar ali, naquela carreira, naquele relacionamento com o cliente. Então, pense sempre assim, quando você chega num lugar, como é que você quer ser tratado? Às vezes a gente tá na rua, no dia a dia, tá de chinelo e tá ali na função e para num lugar e as pessoas julgam você pela aparência. Isso. Ah, isso aí não tem dinheiro. Isso aí não vai comprar. Eu já vi gente chegar, assim, que ninguém dava nada pra ela na Land Rover e sair com um carro de 1 milhão. Então, assim, você não pode julgar as pessoas pela aparência. Você tem que tratar todo mundo assim. Mesmo que a pessoa mostre assim, não tenho condições de comprar hoje, mas faça ela se sentir especial. Mostra que assim, olha, mas tudo bem, não custa sonhar, vem aqui, deixa eu te mostrar o que temos. Uma hora você vai vir, uma hora você vai poder. Não, você vai lutar, vai conseguir, vai vir. Assim, a maneira como as pessoas se sentem é que cria assim, a imagem do seu negócio, do que você tem a oferecer, de como é o seu propósito com o mundo, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso. Não importa se é pequeno ou se é muito grande. A gente vê também as empresas se perderem muito porque cresce e expande. E aí, como é que fica essa humanização, né? Como é que aquela você essência consegue... que fez crescer. Porque o que fez crescer foi essa essência, né? De você estar ali perto num corpo a corpo. E quando você cresce, como é que você faz para você manter essa essência? São pessoas cuidando de pessoas. A gente tem que ter replicadores, desde dentro do negócio. Eu tenho ali um grupo de 30 consultores numa loja. Eu tenho que ter gente cuidando de gente. É uma cadeia o tempo inteiro, gente cuidando de gente. Internamente e externamente. Exatamente. Isso é engraçado que ela fala, e fazendo um passeio justamente dentro dessa tua linha de raciocínio, infelizmente é uma questão cultural do brasileiro. A Cláudia falava aqui que o atendimento ele tem que ser excelente, mesmo que não vá haver a venda. Existem empresas, existem pessoas que eles só querem visar aquele ganho direto, aquele lucro direto, o dinheiro propriamente dito. Às vezes a pessoa volta no outro dia. Isso é uma questão de cultura, infelizmente enraizada no nosso país, de que a esperteza, ela funciona como se fosse uma virtude, e nem de longe é. Né? É exatamente essa construção. Eu te trato bem hoje. Às vezes é óbvio que entra cliente só para tirar dúvida, está no meio de uma reforma, não vai comprar naquele dia, pode comprar outro dia. Em outras palavras, é uma construção, é no dia a dia. Não é exatamente também o que você falou. É um sistema sustentável, e eu não estou falando de meio ambiente, eu estou falando de sustentável por ser continuado. É interessante que o cliente volte, que ele continue dentro do teu ecossistema, dentro da tua empresa, comprando outras vezes, divulgando, não só para trazer lucro, mas porque se isso acontece uma segunda vez, é porque na primeira foi solução. Eu costumo dizer, nosso tempo já encerrou, eu costumo dizer que o departamento de pós-venda de uma empresa é um excepcional canal de fidelizar, porque a pessoa está lá porque ela tem um problema. E vender é fácil, a gente escuta até essa velha máxima. Na hora de vender foi uma facilidade. Verdade. Na hora de resolver um problema é uma burocracia, é um e-mail, precisa ver. Inclusive você que tem uma empresa, por mais que seja pequeno, você mesmo faça o atendimento do pós-venda. É um momento realmente de você bater o martelo. Porque problemas existem, nós sabemos disso, tanto em serviços como em produtos. Mas se você aproveitar essa oportunidade para você criar laços, conexões, aproximar, estreitar a sua relação com esse seu consumidor,
ele vai replicar sua marca e vai ser fidelizado. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu queria te agradecer. Obrigada. E suas considerações finais, Cláudia. Foi um prazer, é o que você falou, né? A diferença é como você resolve o problema. Problema toda empresa vai ter, toda marca vai ter. Mas como você resolve? Então é com ética, com transparência e sempre cuidando das pessoas como você gostaria de ser cuidada. Obrigada, agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês e sempre que quiser, estou à disposição. Ela é representante, viu, Breno, da Acal Home Center. Você encontra no Instagram, @AcalHomeCenter. E também queria aproveitar e agradecer que a Acal está junto conosco também nessa caminhada de construção, de evolução, de mãos dadas aqui com a FM Dom Bosco, no nosso processo aqui de reforma. E também agradecer a Rejunta Mix, que a Cláudia, fez a costura junto com a Andressa, né? Fez, e também a Rejunta Mix, que a gente vai ter o prazer de receber aqui, também entrou nesse propósito, nem pedindo mídia, mas alinhando, associando a marca, porque acredita no propósito aqui da FM Dom Bosco. Não esqueçam dessas marcas, a Cal, Rejunta Mix e tantas outras que anunciam que você deve acompanhar no nosso apoio cultural. Cláudia, obrigado. Obrigada, Deus abençoe a todos. A todos. E pra gente, semana que vem, se Deus quiser, quarta-feira. Valeu.